Irmãos, Pai do Senhor, só colocando no coração, irmãos, a primeira Crônicas, no capítulo 10, né, da palavra do Senhor, aleluia, que o Senhor me deu o suicídio de Saul. Então nós vamos trabalhar, né, vamos precisar trabalhar através da palavra dele, eu estou com cabelo penteado mesmo, está de madrugada. O Espírito Santo, ele me acordou, né, para eu, aleluia, poder meditar na palavra dele, fazer obra. Aleluia, né? Para que Ele venha fazer a obra na minha vida, né, irmãos? E na nossa vida. Aleluia. E aconteceu que no combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte de Gibeon. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinabe e Maquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao escudeiro: tire sua espada e mate-o, e não sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Aleluia. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazer. Saul então apanhou a própria espada e jogou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira Saul e seus filhos morreram, e assim toda a sua descendência real. Aleluia. Os israelitas que habitaram no vale viram que os exércitos tinham fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos. Fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gibeon. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus. Proclamaram a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expulsaram suas armas das templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagon. Quando os habitantes de Jabes, Gileade, ficaram sabendo que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os pobres Saul e seus filhos e levaram a Jabes. Lá sepultaram os ossos sobre a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar um médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e o deu o reino de Davi, filho de Jessé. Irmãos, aleluia, essa palavra ela é muito forte, aleluia, nos leva a refletir, né, irmãos, aleluia. Quantas vezes a gente fala da palavra do Senhor, aleluia, para a pessoa ali, ela tem a consciência, né, que Deus é Deus, né, que Deus quer fazer uma obra na vida dela, que Deus, aleluia, quer mudar o cativeiro dela, né, que é em Deus que ela tem que se consultar, que é em Deus que ela tem que ser fiel aos propósitos dele, aleluia, o chamado, que é em Deus, aleluia, que ela deve obedecer, né, mas a pessoa ali endurece o coração e escolhe ser infiel, ser desobediente, né, e consultar as trevas, né, e trabalhar até mesmo para as trevas, porque ele trabalhou em prol das trevas quando estava perseguindo Davi, por conta da inveja, né, deixou a inveja dominar o coração para perseguir, né, um homem que ele só ajudou ele, né, e ele perseguia mesmo, irmãos, era para matar mesmo, né, ou seja, é um homem aí que se animou ao mal, né, contra a vida de Davi, e de uma forma bem consciente, né. Então Deus, aleluia, praticamente o entregou ao espírito de loucura que já rondava a vida dele, né, desde quando Davi entrou na vida dele. Né. O que o Senhor coloca no meu coração, irmãos, é uma palavra assim difícil, né, porque a gente sempre está pregando a mesma coisa, né, as pessoas não querem, aleluia, a parte, aleluia, da justiça de Deus, né, elas querem só a parte do amor, né. Isso serve para mim também, irmãos, né, a palavra está cortando primeiro em mim,
né? A gente só quer a parte do amor, mas a gente não quer a parte da justiça, né? E nós sabemos que o próprio Davi, né, ele passou uma fase muito complicada na vida dele. Foi a fase da justiça de Deus por conta das consequências dos seus atos, né? Que é a justiça do plantar e colher, que ela é bem clara que é para todos nós, né? Que estamos debaixo da terra, independente da nossa fé, né? É uma justiça do plantar e colher aqui na terra, porque quando Deus, aleluia, falou para Adão, você vai trabalhar, né? E o que você plantar, o que você vai colher para comer, serve de uma forma também para tudo na nossa vida. Não somente a gente vai comer, né, aquilo que a gente plantar, né, para matar a nossa fome física, como tudo no mundo espiritual também, tudo no mundo espiritual tem suas consequências, né? Por mais que pessoas não acreditem, né? Independente de elas acreditarem ou não, é isso, né? Somos corpo, alma e espírito, né? E muitas das vezes, né, pessoas assim, algumas não acreditam mesmo, mas algumas olham assim, ai, será que isso é real? Mesmo tem um lado da pessoa assim, né, que reluta contra o fato, né? Mas, irmãos, aleluia, está cada vez mais aí visível, né? A própria ciência, né? Para contrariar toda dúvida. Talvez eu um dia fui, né? Ai, será? Talvez, embora eu tivesse sempre desde pequeno um chamado muito grande para as coisas espirituais, eu acredito que por um tempo na minha vida eu fui muito assim, ai, será mesmo? Né? E eu acho que isso é uma questão humana, né? Porque a gente tende a acreditar naquilo que a gente vê, né? Até hoje eu sou assim, né? Muitas das vezes, ai Deus, não estou vendo, eu preciso ver, dando uma de Tomé. Então, quem nunca deu uma de Tomé, que tire a primeira pedra, né? Mas o que o Deus está falando? Tem os incrédulos mesmo, né? Mas isso aí é outra coisa, né? A pessoa ali duvidar é uma questão muito humana, né? Porque fica entre a nossa lógica e a lógica de Deus. E a lógica de Deus é ilógica a nossa lógica. Então isso é normal. Deus, aleluia, Ele sabe de todas as coisas, né? Ele quer nos colocar assim nesse ponto da gente, aleluia, entender que o mundo espiritual existe, né? Mas Ele entende nosso tempo ali de transição, né? O que eu quero dizer. Então, aleluia, essa pessoa, aleluia, né, Saul, no caso aqui, aleluia, teve ali todo um entendimento, né, o Deus ali concluiu, digamos assim, o chamado na vida dele, né, tanto que ele chegou, aleluia, a ser o rei de Israel, aleluia, mas ele ignorou aquilo, aleluia, para fazer a própria vontade dele, né, aleluia, não vou fazer a vontade de Deus nada, vou fazer a minha vontade, vai ser do meu jeito. Isso tudo, irmãos, aleluia, também nos serve de alerta, né? Aleluia, para que a gente não venha cair nessa cilada, né? Para que a gente venha ali, usar ali a vida de Saul aqui na palavra, aleluia, como exemplo. E de pessoas à nossa volta também, né? Porque alguns irmãos, não todos, né? Aleluia, não sei como se encaixa na vida do irmão, mas vai ter pessoas, irmãos, aleluia, que a gente vai ver Deus fazendo uma grande justiça. Aleluia, a gente vai pensar, ai meu Deus, mas precisava disso tudo mesmo. Mas Deus conhece o oculto e o escondido de cada um, irmãos. Há pessoas que olham para o irmão, para a irmã e quer matar. Às vezes não fisicamente, mas espiritualmente. Né? E nós sabemos que a morte espiritual, ela leva à morte física. Né? Há pessoas que olham para o irmão e quer matar. Ai, essa pessoa aí, com essa fé aí, aleluia, essa pessoa aí, aleluia, buscando a Deus, servindo Deus dele, acima de todas as coisas. Né? Muitas das vezes o irmão ou a irmã até abriu mão desse Saul, dessa Saul aí, dessa pessoa que carrega esse espírito de desobediência, de infidelidade contra Deus. Aleluia, a pessoa, aleluia, desde já, né, por inveja, por egoísmo, cismou de perseguir o irmão ou a irmã até a morte. Né? Há quantas situações, né, que a gente, aleluia, para não que a gente fica entre escolher a pessoa, né? Às vezes é um parente, um filho, não sei, uma mãe, entre escolher uma pessoa, escolher a Deus, nós escolhemos a Deus. E essa pessoa, ela se ira contra a nossa vida e cisma de nos perseguir até a morte, indo para o território do inimigo, ou então ficar amaldiçoando, né, irmãos?
pouco importa, né? Ela quer matar, né? E muitas das vezes até fisicamente também, né? E há situações assim, né? Então, que Deus fala em meu coração, irmãos, aleluia, que é melhor, aleluia, a gente obedecer que sacrificar, né? A gente vê que Saul, ele quis sacrificar, né? Aleluia. Ele não quis obedecer, né? Ele quis sacrificar o chamado dele, ele quis ali sacrificar o propósito, porque não era simplesmente ele ser rei, tinha um propósito para ele ser rei, né? E ele quis sacrificar, né, irmãos? Aleluia, não adianta nada ser rei aqui de Israel sem propósito, né? Sem ali, aleluia, ouvir o chamado, né? Ouvir ali a vontade de Deus sobre a vida, né? E ali escolher viver o propósito. Ele queria ser rei, aleluia, sem propósito. Deus não tinha um rei sem propósito para o povo dele, né? Tinha que ser um rei com propósito, um rei que ouvia a voz dele, né? E obedecia, né? Isso não quer dizer que Deus exigia um ser perfeito, não. Deus exigia um ser obediente, né? Com fidelidade, aleluia, que reconhecesse os seus erros, né? E permanecesse ali na vontade de Deus, né? E Deus exigia isso, obediência, né? Fidelidade, alguém que apesar de cair, permanecesse no centro da vontade dele, né? Não um homem que se desviasse para o mal, aleluia, que queria viver uma vida de qualquer jeito, aleluia, sem propósito para governar o seu povo. Então, isso muitas das vezes, né, isso se encaixa na vida do irmão, da irmã, né? O Senhor tem aí o irmão e a irmã, por exemplo, como o povo dele, Israel, nós somos o povo de Deus, né? E uma determinada pessoa estava na vida do irmão e da irmã, sem aleluia, querendo viver da maneira dele, sem o propósito no qual Deus tem na vida do irmão, sem esse compromisso de propósito. E Deus não tem isso na vida do irmão e da irmã. Aleluia. Essa pessoa resolveu, aleluia, tentar aí fazer de tudo para matar a irmã, a fé do irmão e da irmã. Não conseguiu, que foi o caso de Saul perseguir Davi, não conseguiu, né? Simplesmente essa pessoa, aleluia, glória a Deus, resolveu matar, né? Perseguiu o irmão até a morte, pode ser física ou espiritual, ou ambas, né? Tentou aí perseguir a irmã, aleluia, mas quem dá a vitória é Deus, aleluia, né? Deus, aleluia, apenas fez o irmão ou a irmã aí se apartar dessa pessoa, não sei se é um parente, irmãos, não sei se é um relacionamento, não sei. Só sei que o irmão ou a irmã aí resolveu se afastar dessa pessoa, aniquilar essa pessoa da história, até porque o irmão ou a irmã reconheceu que ele não quer nada com o propósito que Deus tem na vida do irmão, né? Aleluia, de o irmão aí servir a Deus, muitas das vezes é um parente que não quer que a gente sirva a Deus de jeito nenhum, né? Porque é de uma fé contrária, né? Uma fé diferente, aí não respeita a fé do irmão, aí não quer que o irmão, aleluia, sirva ao Senhor, né? Então, isso é vários casos aqui. Então, aí a pessoa, aleluia, resolveu seguir o irmão até a morte, irmãos. Há casos sim, aleluia, no qual o Senhor, aleluia, vai permitir, aleluia, descer a sepultura, né? Há outros casos que Deus vai levar para longe. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai fazer. Aleluia, porque há situações que a pessoa está querendo perseguir o irmão para matar mesmo. Está querendo perseguir a irmã para matar mesmo, ia matar fisicamente também, né? Aleluia, só que Deus não permitiu que Saul tocasse na vida de Davi, porque Davi tinha ali, aleluia, o coração dele alinhado ao propósito de Deus. Algo que, aleluia, Saul não tinha, aleluia. Então Saul, aleluia, por não querer ter o coração alinhado ali à vontade de Deus, se incomodou com aquele que queria, aleluia. E Deus, aleluia, não está nesse negócio, aleluia, né? De pessoas que não querem tentar impedir aqueles que querem ou aqueles que vão querer, que era o caso que Davi ainda nem era rei. Aleluia. Então, aleluia. Que Deus coloque em meu coração que haverá sim uma grande justiça, irmãos, através dessa palavra. Eu relatei, eu falei, o suicídio de Saul de novo, né? Mas é necessário. Aleluia. Porque
Aleluia. A gente não sabe o que essa pessoa, né, o que esse grupo de pessoas andou fazendo para tentar matar até a fé do irmão da irmã. Aleluia. Às vezes o irmão e a irmã está até desacreditado, abre esse vídeo, eu vou assistir, mas Deus falou tanta coisa, mas nada aconteceu. Aí o irmão está até aí desacreditado, batendo cabeça, aleluia, por conta, aleluia, da maldade dessas pessoas aí. Mas o Senhor está entrando com justiça. Mas como assim, irmãos? Às vezes, irmãos, fazendo tanta obra de feitiçaria, de macumbaria mesmo, bruxaria, voodoo, só para ter o prazer de ver o irmão fora do caminho do Senhor, aí nas mãos do inimigo, irmãos, e até mesmo aí, podendo aí, sem proteção, aleluia, a gente consegue acabar com a vida dela. Ou seja, se sabe que o irmão ou a irmã está aí protegida, porque sabe que o irmão ou a irmã está nas mãos do grande eu sou, mas segue as trevas por prazer, né? São pessoas perversas, sim, irmãos, que muitas das vezes, aleluia, entram no nosso caminho, pessoas conscientes que seguem o mal, nem todos estão enganados. É essa parte que muitas pessoas relutam. Nem todo mundo está enganado, não. Tem gente que é mal e é consciente da sua maldade. E Deus está entrando aí com justiça. Então fique na paz de Jesus, que haverá justiça para esses dias.